É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, sempre uma alegria ter vocês conosco todas as terças-feiras, ao vivo às 20 horas. Sempre uma alegria poder contar com essa audiência, né, Abel? É No muito bom, é episódio muito número. bom. E você já começa, Brincadeira, já brincadeira. começa na Já pega medalhinha, já já pega é na complicado. 121. 122. Hoje é 122. Ah, é 122. Oh, meu Deus. Ela Uma hora cha- dessa eu acerto. Mas ó, sabe que é bom, né, Abel? Eu queria que É bom. você convidasse eles para participar do nosso podcast. Você pra se sabe, inscrever. Como é Piazzi, que faz? eu vou falar uma coisa para você. Ah. Eu fico muito feliz porque a gente vem crescendo assim a cada semana, mas a participação de vocês é muito fundamental, importante. É muito importante que vocês continuem nos prestigiando, compartilhando o canal com os amigos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e dando like, porque para o programa, para que ele cresça, é muito importante. Outro detalhe importante é colocar de onde está assistindo, né? A cidade que vocês estão dá uma O melhorada doutor Benjamin na está nossa... em Portugal, vê se ele vai assistir de Portugal. Ou se já Portugal. voltou de Portugal no Eu tenho, 122. tenho um amigo meu que está em Macau. Ele assiste lá de Macau. Macau é a China que fala português. É, aquele que fala português. Que Mas lugar é isso. interessante. Agradecer a GCA pelo patrocínio. Sempre o apoio, o que é sempre um patrocínio. apoio muito grande. Sem eles a gente não estava aqui. Obrigado, GCA. Obrigado por acreditar no nosso projeto, no nosso trabalho. E esperamos estar aí anos e anos a fio. Se né? Deus quiser, né, Abel? Juntos. Sempre com excelentes E hoje- convidados, excelentes participações. Diga. E hoje tivemos o prazer de fazer um programa novamente com um Pediram, colega a pedidos. Foi pedido no Instagram porque várias foi vezes. realmente um sucesso. Dr. Alexandre, o mestre das agulhas, grande acupunturista, assim que fez um programa já conosco aqui, que foi um sucesso muito grande, trouxe grandes novidades. Eu particularmente aprendi muito no episódio em que ele esteve aqui conosco e acredito que vocês também. E hoje a gente vai dar aí uma nova abordagem, de uma forma diferente, e com isso enriquecer um pouco mais o nosso conhecimento em acupuntura, né, Piazzi? É isso aí. Vou começar com uma pergunta polêmica já para o Alexandre. Vim pensando nela no caminho. Brincadeira, Alexandre. Surgiu agora. Mas, rapidamente, uma historinha. Eu escutei uma história que uma família, não vou falar citar o nome da família para não ficar chato, mas é que ela fomentou várias faculdades de medicina pelo mundo, que era dona de uma indústria farmacêutica. Ok. E aí ela fomentou várias faculdades de medicina. Mas nessas faculdades que ela construiu, como construiu no Brasil, como construiu a nossa faculdade, ela obrigou que fizesse um currículo 100% alopático, só com alopatia. Aí minha pergunta para você é essa. A gente, ou seja, a gente, como eu falo assim, os médicos brasileiros, eu não quero colocar outros países, porque a gente apesar de conhecer, não tem certeza absoluta, mas no Brasil, eu diria que a medicina é quase que 100% alopática. Você acha que, assim, o não conhecimento da medicina chinesa, da fitoterapia, é uma coisa economicamente induzida? Não sei se eu fui claro na pergunta. O que você... Porque a gente ficou impressionado no último episódio quanto que funciona e a gente não sabe o porquê, né? E quantas E a gente não aplicações... aprendeu. O que você acha dessa visão econômica aí da não acesso do médico brasileiro a ciências outras, a não ser a alopatia? Bom, primeiramente, boa noite. Boa Obrigado noite. pelo Obrigado, convite, Alexandre. tá Obrigado, aqui. sempre uma alegria Obrigado a mesmo. você estar aqui com a gente. Isso é uma questão de se pensar, né? Porque muitas condutas médicas hoje, se você observar a nossa formação médica, ela é baseada em vários protocolos, né? E muitas vezes está direcionado a terapias na qual a gente é influenciado na própria faculdade. Exato. Ok? A indústria farmacêutica, ela realmente cresceu depois da Segunda Guerra Mundial. Se você vê o histórico da nossa medicina, ela só desenvolveu depois da guerra, né? E antigamente, esses tratamentos ditos mais naturais era o que era utilizado. Só que são medicamentos, ou são terapêuticas, na realidade, que para a indústria farmacêutica, ela não é tão boa. Porque a gente diminui o consumo de remédios, de anti-inflamatórios, né?
Nós fizemos um estudo em Campinas, até eu mencionei no podcast passado, mas, por exemplo, desde a implantação, que foi em 2006 até 2010, a economia de anti-inflamatório feita na cidade de Campinas passou de 50% do consumo mensal que era anterior. Pela acupuntura. Pela acupuntura. Na verdade, eles implantaram em 8 meses a acupuntura exclusivo e depois eles colocaram outras práticas, tipo práticas corporais, Tai Chi Chuan, Lian Con, que são outras terapêuticas que você vai fazer desde o movimento do corpo, ok? Interessante demais isso. E aí, esses tipos de terapêuticas adicionado à acupuntura fez com que a quantidade de anti-inflamatório reduziu. Quer dizer, vai diretamente ao que, entre encontro aspas, ao que você está colocando. Acho que é uma teoria da conspiração. Aproveitando só o gancho Fala, rapidamente. fala. Existe no Brasil, você tem alguma faculdade tem acupuntura na grade de ensino ou não? Então, hoje, a acupuntura, ela é uma... como se fala? Especialização, né? Não, assim, tem a especialização, tem a residência, exato. mas tem também como se a pessoa fosse um optativo. Ah, tá. E Ok. nós estamos... Na verdade, eu coordeno hoje, pelo Colégio Médico, tá? As ligas de acupunturas. Então, perfeito. hoje, nas faculdades, nós estamos colocando as ligas, promovendo alguns congressos estudantis, Que interessante. para isso. poder trazer informação para o estudante de medicina. Isso é uma coisa muito legal. Interessante. Isso é Por muito- quê? Porque muito bom. esse realmente, como você falou, em muitas faculdades, não é dito nada. Não, isso Não é falado. E agora sim, por exemplo, eu vejo que nos últimos anos, eu não sei exatamente precisar cronologicamente, mas nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, começa a ter residência, né, de ortopedia que faz acupuntura e outras. Mas, Alexandre, para a gente, de todas, claro que não sei se a gente consegue essa resposta, mas assim, de todas as doenças, que a gente conhece alopaticamente, qual para você é onde a acupuntura tem mais ação? Tipo, é na depressão, é na dor osteoarticular, é no... Não sei. Eu tô chutando sem saber. Existe alguma doença ou alguns... Você fala, isso a acupuntura resolve. Existe um... Pois é. Uma das coisas que eu tenho visto, que a resposta é muito interessante, para aqueles pacientes com paralisia de Bell, paralisia periférica. E aí, quanto mais precoce começar a acupuntura, melhor o resultado. Interessante. E porque, na verdade, o paciente fica desesperado, né? Sim. Porque da noite para o dia, um lado inteiro fica paralisado. E, assim, eu vou te falar que eu tenho pelo menos umas 15 pacientes bem filmados ou fotografados, que a gente fala do antes e o depois, né? E você vê a evolução, assim fantástico, assim. O que é paralisia de Bell? Só para quem está acompanhando que é leigo, Tá bom. o que é? O que causa a paralisia de Bell? Então, a paralisia de Bell, na realidade, tem algumas pessoas que falam que tem uma infecção viral que possa causar, e normalmente paralisa o lado inteiro. E é uma coisa importante, a gente faz um teste no movimento na testa, né? Por quê? Porque a Bell, ela vai paralisar o lado inteiro, que é importante você fazer esse diagnóstico, Isso é porque periférico. muitas vezes tem também a paralisia central. Aí a central, quando você enruga a testa, ela continua movimentando. Quando é central, aí como médico eu preciso ver a causa. Porque Entendo. pode ser às vezes um início de um AVC, pode ter até uma questão da esclerose múltipla, tá? Já tive paciente que veio com esse quadro ali. Mas normalmente, então, a de Bell, que é periférica, todo um lado vai ficar paralisado, né? Existem tratamentos que as pessoas acabam utilizando, como corticoterapia, muitas vezes antiviral, que muitas vezes o paciente às vezes já vem tomando quando vem fazer comigo, ou alguns não tomam nada. Então, quando o paciente chega para mim virgem de tratamento, normalmente eu não prescrevo e faço só acupuntura. E não consigo entender, porque assim, como seria a ação da acupuntura? Porque assim, é um nervo facial. Nervo né? facial, isso. Normalmente, como ele sai por um forame aqui atrás, o estilmaçóide, que é bem estreito, e muitas vezes o nervo ele inflama e fica comprimido pela parte óssea. Uhum. Como que você vem aqui nesse ponto ou você faz em todo o rosto? Não, Como então, é que ele age? Esse daqui é um esqueminha bem Olha que interessante. interessante. Tá certo?
que isso daqui chama-se craniopuntura de um professor japonês chamado Yamamoto. Tá? Hoje, aqui no Brasil, eu sou um dos professores dessa técnica. Bacana. Essa técnica, ela tem tanto para a questão de dor, então você vai ver que é uma das ferramentas que eu uso muito de dor, mas também para a parte neurológica. E o que consiste isso daqui? É como se fosse um microsistema, na qual eu tenho todos os pontos na cabeça. E se você observar aqui, eu vou ter pontos relacionados ao olho, nariz e boca, que eles chamam de pontos sensitivos. Então, quando eu tenho essa paralisia do olho, nariz e boca, eu vou tratar com esses pontos aqui. Isso. E, ao mesmo tempo, o professor Yamamoto descreve os pares cranianos. E aqui eu tenho o 7º par, que é o facial. Facial. Sim. Tá certo? Se for uma trigemialgia, tem o 5º par. E eu consigo, agulhando esses pontos, ter ação no nervo. Que loucura, que Tem interessante. uma coisa interessante. demais. A nevralgia do trigêmeo provoca muita dor. Muita dor, isso. Né? Então, quer dizer, acho que aí sim, acho que a acupuntura vai trazer um benefício enorme. Porque a nevralgia do trigêmeo é muito dolorido. É muito dolorido, muito difícil o tratamento. Tá? O problema é que os pacientes, quando às vezes procuram acupuntura, já passou muito tempo. Então, eu tenho Entendi. paciente que às vezes me procura, faz 2 anos que eu tenho essa dor. Faz mais de 1 ano que eu tenho essa dor. Quanto mais precoce, mais eficaz. Quanto mais precoce você conseguir abordar terapeuticamente com a acupuntura, é o melhor o resultado. Deixa eu te perguntar uma coisa, que senão eu vou esquecer, fugindo totalmente disso. Mas a gente teve um relato de um amigo nosso médico e que ele fez uma acupuntura na região do tórax e desencadeou um pneumotórax. Pois é. É possível? É possível isso? É possível, e isso é uma das coisas E que eu fiquei impressionado, Porque falei a assim, agulha é pô, muito fininha. é muito fina. Mas, se a pessoa colocar a agulha de uma forma muito profunda, isso. ela vai fazer lesão no pulmão. E vai criar o pneumotórax. Não, eu fiquei impressionado que, inclusive, quando ele fez a Eu cheguei até a tomografia, duvidar. apareceu várias lesões. Sim, então. Ou seja, ele fez várias punções ali, vários Então, por isso agulhadas. que tem que tomar muito cuidado. E quem for aplicar a agulha, ela precisa ter noção de anatomia. Então, por exemplo, tem uns tratamentos que às vezes o pessoal faz de agulhamento seco, tá certo? Então, é uma conduta que é boa para a questão muscular. Mas às vezes a pessoa coloca aqui no trapézio, no ápice aqui do trapézio, que tem também um ponto de acupuntura. E se ela não tiver essa percepção e aprofundar muito a agulha, ela pega o ápice. Tá certo? Então, assim, tem relatos, na época que eu estava na Câmara Técnica do CRM, em São Paulo, em Vitória, Espírito Santo, tinha lá um pronto-socorro e toda semana tinha 1 ou 2 casos de pneumotórax. Que interessante isso, Alexandre. Aí foram investigar, todos eram o mesmo paciente de uma clínica de fisioterapia. E o cara fazia agulhamento seco, que não é acupuntura. Que agulhamento seco? Isso. Então, o agulhamento seco, eles utilizam agulhas mesmo, até de acupuntura, em alguns pontos miofaciais ou musculares. E que muitas vezes coincidem com pontos de acupuntura. Até muitas pessoas que fazem agulhamento seco também acabam estudando acupuntura, né? Então, e vice-versa. Mas, se você não tomar esse cuidado, ele pode aprofundar a agulha e gerar lesão. Um outro erro que pode acontecer, às vezes a gente tem pontos aqui na lateral, por exemplo, e às vezes o profissional esquece de tirar a agulha. Tá certo? Aí o paciente, ao vestir a comida, quando faz a roupa, ao fazer assim, ela empurra a agulha e pode lesionar também. Deixa eu te fazer uma pergunta, absolutamente assim, vagando. Herpes zoster dói muito. E herpes zoster segue o trajeto do nervo. Existe acupuntura para melhorar a dor da herpes zoster? Tem. Na verdade, saiu até uma meta-análise em 2022. Ok? 2022, Interessante. Sobre herpes zoster, acupuntura, moxa e ventosa, que são as coisas relacionadas a isso. E nessa meta-análise, a conclusão é o seguinte, que a medicina deveria valorizar mais o tratamento com acupuntura
E que sim, é um tratamento bem interessante para o tratamento da dor pós-herpética. A neurite pós-herpética. Dá uma dor. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre. Você me chamou a atenção realmente esse relato de um colega nosso médico, que provavelmente estava fazendo com acupunturista, não sei se era acupunturista, se era. Não estou aqui para julgar quem fez o tratamento dele. Mas baseado nisso, quais são as outras complicações que pode advir da. Não complicações tipo perfuração do. Existe alguma outra coisa? Porque o pneumotórax é uma complicação importante. Sim. Em outros lugares, existe alguma em coisa? geral, a acupuntura, os efeitos colaterais são muito baixos. Tá. Muito baixos. Tá certo? É muito relato, por exemplo, de pegar um vaso, Dá uma formar um anatomia. hematoma, às vezes pegar um nervo, dar uma certa neurite, tá certo? Tá. Hoje, com o uso de agulhas descartáveis, então a questão de infecção meio que praticamente zerou, porque antigamente usava-se as mesmas agulhas para todos os pacientes. Tá. Então, a chance de você ter uma hepatite, um HIV nesse momento, era plausível. Sim. Tá certo? Sim. Agora, uma porcentagem muito mínima, mas existem relatos de caso, ok? De, por exemplo, uma pericondrite. Então, quando usa agulhas na orelha. E aí, como a cartilagem é uma área que tem pouca irrigação, se pega uma infecção, vira uma condrite. E muitas vezes... Difícil tratamento. Difícil tratamento e pode chegar até ter uma lesão, digamos, irreparável da orelha. Tá. Tem relatos. Então, tem casos reportados sobre pericondrite pós-auriculaterapia. E tem um relato, que aí é um relato mais, digamos assim, nervoso, digamos, né? Porque é um relato de óbito. Por quê? Porque o indivíduo colocou um ponto aqui no tórax. Fiz a porção de Tá Marfan. Não, então, aí você tem aqui no externo, alguns têm um foramen, um buraco. E simplesmente o cara pegou uma agulha grande e foi introduzindo no buraco. Aí o que aconteceu? Pegou o coração. Fez um tamponamento cardíaco e o paciente veio a óbito. Que loucura. Meu Deus, cara. Tudo bem, isso tô te falando. Isso é um caso extremíssimo. Tá? E, por exemplo, o ano passado, no British Medical Journal, saiu a questão sobre os efeitos colaterais da acupuntura, tá certo? E que análise sobre isso. Interessante isso. Tá? E aí eles colocaram que a acupuntura, pelo número de sessões que são feitas pelo mundo, ela é considerada muito segura. Sim. Por quê? Porque em termos de óbito, essas coisas, é muito baixo. Então, quando acontece esses tipos de coisa, tem relatos já publicados. Então, você vai falar assim, acupuntura pode causar morte mal feita? Eu vou te falar que sim, porque já teve relatos disso. Mas eu vou te falar que isso é extremamente raro. Interessante. Tá? Perfeito. Porque assim, a acupuntura, a gente vê, tem pessoas de formação médica, tem pessoas de formação não médica que faz acupuntura, que se dedica a essa área e às vezes até com bons resultados e com a clientela muito grande. Você acha que isso interfere, o fato de você ter uma formação médica, interfere positivamente ou você acha que no que diz respeito à conhecimento da acupuntura não tem nada a ver? Não, isso é muito importante. Por que que acontece? Quando o paciente chega no consultório, é feita uma anamnese, uma consulta médica. Tá? Então, eu não vou escolher a acupuntura, muitas vezes, para todo mundo. Imagino isso. Ok? Então, temos que fazer uma seleção. Você vai fazer uma indicação formal, uma indicação E ideal. por isso que o diagnóstico médico prévio é importante. Então, por exemplo, eu já tive relatos de caso, na verdade, isso aconteceu no consultório. Então, uma paciente chegou comigo com uma dor intensa na coluna. Tá? E aí, uma das coisas que me chamou a atenção é que ela já estava fazendo acupuntura há 6 meses. Eu sempre perguntar isso. Ok? Sem melhora. Ao mesmo tempo, ao tirar a história, ela emagreceu 12 quilos em pouco tempo. Tá certo? O que eu fiz? Tirei a história, achei meio estranho, palpei o abdômen. Ao colocar a mão, já tinha uma massa palpável. Aí eu falei para ela, ó, nós vamos fazer uma toma aqui. Porque aqui a gente vai ter que ver o que está acontecendo na sua coluna. Tá certo? A tomo identificou que tinha um CA de intestino com metástase óssea na coluna. Então, ela deixou 6 meses
sem diagnóstico, sem tratamento, né? Interessante. E, então, esse é o... Essa ver o vantagem paciente de como você um fazer todo. uma anamnese Sim. médica. Baseado no que o Abel perguntou, eu ia falar exatamente assim, pensando que você respondeu. Eu tenho a sensação que o tratamento da acupuntura é baseado em diagnósticos médicos, ou seja, você vai tratar aquela dor, através do seu diagnóstico. Claro que acho que a prática de uma pessoa que faz muito tempo acupuntura vai saber tratar. A minha dúvida é essa. Primeiro, quem está nos acompanhando que tem o hábito de tratar algumas coisas com acupuntura e está indo e não está melhorando, pode ser falha. É mais comum falha do método ou falha do técnico, do profissional por trás da acupuntura? Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Porque eu tenho a sensação que muitas vezes não é o método que é ruim. Sim. É o técnico que não está aplicando no lugar certo. A segunda é como é que eu sei que eu estou indo num especialista que eu posso confiar. Ou seja, se ele fizer 10 sessões e eu não melhorar, ele vai falar, puta, a acupuntura não é para você. E a terceira pergunta nessa sequência é se existe a subespecialização dentro da acupuntura. Ou seja, quem só trata dor de cabeça, quem só trata dor de... Não sei se quem já só trata, já estão evoluindo assim. Isso. Como é que está A isso, primeira Alexandre? pergunta qual que era? A primeira pergunta é se quando você... É o método ou é o técnico o mais comum do insucesso do tratamento? Na verdade, você não tem protocolos em acupuntura. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente ensina acupuntura para os alunos, né, tem lá a seleção dos pontos. Mas o que diferencia um bom profissional ou outro é como ele faz a combinação dos pontos. Tudo bem, tem alguns pontos que a gente fala que tem muitas funções, que muitas vezes a gente acaba usando, mas muitas vezes a coordenação da escolha da sequência de pontos é fundamental. É lógico que se a pessoa fez todas as possibilidades terapêuticas e muitas vezes não respondeu com a acupuntura, muitas vezes aquela patologia não é para acupuntura. Entendi. Ok? Então, muitas vezes eu preciso também identificar se não está tendo uma alteração hormonal, né? Então, uma pessoa que vem reclamar para mim por um cansaço, será que ele também não tem um hipotireoidismo? Será que ele não tem algum outro fator que possa também estar gerando isso? Então, com o raciocínio médico, você vai abrangendo o tratamento. Tá ótimo. Tá? A questão de especialização, hoje, nós temos na medicina o título de especialista. Tá. Então, para você saber se o profissional tem ou não título, você pode entrar tanto no site do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, ou mesmo no próprio CRM, no CREMESP. Você vai digitar lá o CRM do médico e você vai saber se ele tem ou não título de especialista. Se ele tem o RQ de acupunturista. Tá. Então, o primeiro fator é esse daí. Qualquer um pode fazer o título? Qualquer médico, clínico, Então, os cirurgião? médicos em si podem fazer, mas eles precisam fazer, no mínimo, um curso de especialização. Quanto tempo? São de 2 anos, entre 2 anos a 2 anos e meio. Uma residência, cara. Mas aí são cursos de especializações que não têm a mesma carga horária da residência. Certo. Então, você vai fazer cursos ou cursos de finais de semana, teóricos, mais práticas semanais. Ok? Então, faz uma carga horária em mais ou menos de entre 1.500 horas a 2.000 horas, dependendo de cada curso. Né? Interessante. E aí, no final, ele vai prestar a prova do título. Pelo Colégio Brasileiro de Acupuntura? Pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. E aí, tendo passado na prova, aí ele vai ter o título e vai poder registrar o RQE. Entendi. E, dentro da acupuntura, na realidade, o profissional, ele meio que faz tudo. Tá. Mas, por exemplo, nesses mais de 20 anos praticando acupuntura, por exemplo, com essa questão da craniopuntura, as pessoas me conhecem para a parte neurológica, entendeu? Conhecem para a questão da dor. Aí agora também tem a questão da medicina integrativa junto na oncologia, que também é uma outra, acaba sendo uma subespecialidade, porque você precisa conhecer também o paciente oncológico, né? Então você acaba meio que
subespecializando. Interessante. Por exemplo, também tem aquele que ajuda na fertilidade. Normalmente são ginecologistas que fazem acupuntura, que podem ir para esse campo, né? Eu tenho muitos ex-alunos que são ginecologistas e que falaram assim, além da questão da ginecologia, eu faço acupuntura na questão da fertilidade, né? Então, e isso é uma das coisas que também Onde que vai a agulhinha na fertilidade? Ô, perguntinha, hein, professor? Não, eu fiquei perguntando no homem. Onde você imaginou? Não sei. Tô perguntando para o Alexandre, que é especialista nisso. Mas você sabe que muitas questões, principalmente na questão do homem, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usa é a moxa, que é o calor. Calor. Isso, que a gente chama de, pode ser Artemisia vulgaris. Que é uma plantinha que é aquecida, é que isso? É aquecida, ou no consultório a gente usa um carvão. Tá. Né? E aí tem pontos específicos, principalmente aqui nas costas, que você aquece. E que, para a teoria da acupuntura, ele tem uma ligação direta com o rim, tá certo? E o rim, para a acupuntura, é o órgão da sexualidade. Entendi. Então, na medida que você melhora o funcionamento, que a gente chama renal, tá? Mas mais no nível relacionado à parte da acupuntura. Aí você fortalece esse órgão, você consegue melhorar não só a questão da qualidade dos espermatozoides, mobilidade, muitas vezes, e até a questão da ereção. Que interessante. E isso existe, tipo, como sei lá, tem algum trabalho? Isso eu ia perguntar, algum trabalho científico, alguma coisa isso? que... Eu acho que tem, na verdade, é uma questão de pesquisar. Esse é um tema que ainda não dei aula sobre isso, mas é interessante, poder pesquisar. Né? Mas com certeza a gente sabe que, por exemplo, na questão de fertilidade, existe um protocolo famoso, que é o protocolo Paulus, né? Que hoje é o que meio que dá um norte para quem faz o tratamento para fertilidade. O que ele fez? Ele pegou 2 grupos de mulheres. Um grupo fez só a FIV, que é a fertilização in vitro, e a outra fez o FIV com acupuntura. Tá? Então, normalmente, a taxa de sucesso da FIV normal gira em torno de entre 25% a 30%. Ok? Sim. E o grupo que fez junto à acupuntura, esse valor foi superior a 45% até 50%. Interessante. Então, ampliou na verdade, o sucesso terapêutico. Né? E estética, tem alguma coisa? Nós estamos na hora de estética aqui. Tem alguma coisa para ficar mais bonito com a acupuntura? Tem estética para acupuntura, sim. Olha que interessante, achei que não tivesse. Você queria falar que não. O que tem de estética? Tem desde rugas, ok? Porque o raciocínio da acupuntura para ruga é um raciocínio bem interessante. Então, por exemplo, você tem aqui a testa. Tá. Então, o paciente começa a fazer essa ruga frontal, né? O que acontece? Nós temos 2 músculos. Um músculo que faz a contração e o outro que relaxa. Sim. Né? Ou seja, agonista e antagonista. E para a acupuntura, o que ele faz? Esse músculo que está muito ativo, ele vai fazer um estímulo para sedar esse músculo. Ou seja, uma toxina botulínica mais natural. Mais natural. Não toxina. Entendi. Eu estou impressionado. Interessante. E aí você, então, fortalece o músculo que teria que abaixar a ruga e fortalecer o que faz abaixar e sedar o outro que está fazendo a ruga. E aí você faz. E como é que eles usam? Usam agulhas e faz eletroestimulação. Interessante. Então tem a estimulação para tonificar e para sedar. E aí tem pontos para todas as rugas. Desde assim, pé de galinha, pé de né? galinha, o bigode chinês. Aqui do Alexandre, uma coisa que a gente vê com muita frequência é disfunção de articulação temporomandibular por trismo. Uhum. Como que você atua aí com a acupuntura? É muito interessante. Muitos, os dentistas às vezes caminham para a gente, porque essa questão do trismo, quando você vai ver, são pessoas muito tensas. Trava a boca, range o dente à noite. Vai dormir sempre muito tenso. Tá? A pessoa não relaxa. Então, a acupuntura vai entrar na onde? Vai deixar ele mais calmo, menos nervoso, menos ansioso. E automaticamente isso solta.
Aí entra a auriculoterapia ou não? Pode A também. auriculoterapia é uma possibilidade, sim. Na verdade, quando eu for tratar, por exemplo, problemas de ATM, dor de dente, eu faço acupuntura sistêmica e o paciente vai embora com os pontos relacionados à ATM, à parte odontológica. Qual que é a função daquela sementinha? Por que você deixa ir embora com a semente? Qual que é o efeito disso? O efeito é o seguinte, nós temos aqui a orelha, tá certo? A orelha inteira aqui, tá dando pra ver? Aí. Então, deixa eu tirar aqui pra... Então, observe aqui, ó, a orelha parece um feto invertido. Aqui é a cabeça, aqui tá os órgãos, tem essa parte aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Essa parte aqui, ó, representa a parte da coluna. Essa aqui tem a questão, até a parte ginecológica, tem ovário, tem útero, né? Então, teve pessoas que foram, através do erro, acerto, tentar identificar todos esses pontos, ok? E, por exemplo, tem a escola chinesa, que é essa daqui é de uma professora chamada doutora Huang, e também tem a escola francesa, e que são métodos que alguns pontos, assim, a maior parte dos pontos até coincidem, tem uma pequena variação de localização, mas são métodos que hoje tem pessoas que só fazem a auriculoterapia, né? É capaz, por exemplo, esse método chinês, usando aparelhinhos, você consegue identificar áreas onde tem menor resistência elétrica. E com isso, eu consigo ver aonde está alterado o ponto, ok? E aí eu consigo identificar com mais precisão a localização Onde você vai ponto. colocar. Porque assim, a acupuntura, ela vai a tendência é no nervo, né? Você vai próximo a ele e tal. No pavilhão auricular, essa inervação não é tão rica, por exemplo, como na face. Não, ela é muito rica. Mas ela entra por aqui, mas nós usamos muito, assim... Tem três Você inervações, dizer? né? A orelha tem Sim, três. então, tem auricular magra, aí tudo bem. Falando porque aqui é Só pele e hoje cartilagem. tem um estudo que eles estão fazendo de estimulação dessa área auricular para o nervo vago. Pro nervo vago? Tem um estudo relacionado, até um colega cardiologista, sobre influência da auriculoterapia no tratamento cardiológico. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. É interessante, o Abel falou em relação a estímulo nervoso, ou alguma área que tenha uma alteração. Não alteração não, que seja sei lá, um segmento do nervo. E a gente vê que a acupuntura, ela trabalha à distância, órgãos à distância. Por exemplo, ela mexe aqui é ouvido, ela mexe aqui Quer dizer, é muito interessante como é que eles fizeram esses metâmeros. Eu não sei como é que foi feita essa divisão, que é uma coisa que a gente não compreende. Ou seja, quem estudou anatomia não compreende muito e deve ser muito difícil você entender como você estimular a orelha vai me estimular o cérebro, como você estimular aqui. Primeiro que a gente tem pouco conhecimento, por exemplo, da parte neurológica toda do nosso corpo. Exatamente. E das nossas comunicações celulares. Tá? Só você ter uma ideia, essa questão de microsistemas, por exemplo, eu consigo ter um microsistema na minha mão, eu posso ter todo o microsistema num dedo só, ou só numa falange. Tipo, estimular o fígado aqui no dedo, chega ao isso. extremo de quase uma célula, ser um microsistema. Muito louco isso. Para você ver o quanto o nosso corpo ele é dinâmico. E eu ia te perguntar isso, Alexandre. Interessante. Eu tenho visto que a gente tem vários estudos hoje em dia que a gente chama de ressonância funcional ou exames funcionais do cérebro. Quando o cara sente medo, prazer, aumenta a captação em determinadas áreas do cérebro e vai se falar, pô, ele tá com medo, então tá pegando mais não sei o quê. Não vou falar porque eu não sei as áreas que estimularia com essas sensações. Existe algum trabalho que foi feito, tipo, se eu colocar aqui de prazer, eu vou aumentar a captação no cérebro na área de prazer. Foi feita uma ressonância funcional com a acupuntura? Então, chegou essa filigrana assim, não? Como a acupuntura ela tem muito vínculo com a questão da dor, então já foi feito trabalhos na qual o paciente, por exemplo, tem uma dor. Então tem um estudo que a pessoa tinha uma dor fantasma na mão, tá? E essa dor, na ressonância magnética funcional, na área sensitiva da mão, ficava mais
ativo. Ativo. Porque tem a dor. Sim. Aí a pessoa pegava e estimulava o ponto de acupuntura auricular. Ao mesmo tempo, você via que diminuía Não, a dor. é isso que eu queria. Interessante. Então, hoje você consegue Isso é ver. muito legal. Isso é uma coisa... Eu já até mostrei no primeiro podcast sobre a questão... Uma das primeiros experimentos foi através da estímulo visual. Então, colocou o paciente na ressonância magnética funcional, fez um estímulo de luz. Então, a região occipital, que é a região da visão, ela ficou mais irrigada, ou seja, mais ativa no equipamento. Vendou-se o paciente, então, sem visão. Pegou um ponto no pé que refere à questão da visão e estimulou. E aí o que aconteceu? Ativou na ressonância. Interessante. É isso que eu estava Aí é imaginando. interessante demais. Tem algum estudo para Parkinson, não? Parkinson, sim. Então, Parkinson eu uso muito a craniopontura. Ok? E aí a gente tem acompanhado vários pacientes. E assim, é uma coisa bem interessante. Você vê paciente, às vezes, chegando no consultório, assim, todo tremendo. Assim, você começa a colocar agulha, para o tremor. Né? O paciente fala, nossa, que é isso? Né? Então, tem umas coisas que dá para você ajudar esse paciente. Muito demais. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que têm várias fases de Parkinson. Tem aquele que está no começo e tem aquele até que já está um pouco mais avançado. Esse avançado, ele chega para mim e fala, não estou conseguindo tomar café. Então, eu pego a xícara e não dá. Não consigo. Né? Ou não consigo abotoar a camisa. Ou eu não consigo escovar dente. Então, são 3 coisas que eu dou uma análise se o paciente está conseguindo fazer ou não. Né? Você começa a estimular, aí o paciente vem na semana seguinte e fala, consegui tomar café. Muitas vezes não vai desaparecer o tremor. Sim, mas melhora a qualidade de vida dele. Melhora a qualidade de vida dele. Alexandre, esse tratamento, vamos imaginar o Parkinson, mas pode ser todos os outros, não só o Parkinson. Mas eu acredito que eu faço estímulo, faço acupuntura num dia, e aí ele tem uma melhora, melhorou a dor. Só que assim, eu não tenho mais esse estímulo, a dor deve voltar. Aí eu tenho que refazer essas punções. Como é que funciona isso? É para sempre? Chega uma hora que vai curar isso? Como é que funciona? Não sei se eu fui claro na pergunta. É para sempre. Tipo, tem que fazer acupuntura sempre. Eu chego uma hora que eu vou melhorar a dor. Pois é. Ou vou curar o Parkinson, não sei. Essa pergunta é exagerada. A questão da dor, ela é muito variável a resposta. Tá. Por exemplo, já tive paciente que vem com uma crise, você coloca a agulha numa sessão só, o paciente sai sem dor e nunca mais tem a dor. Interessante demais. Existem esses casos. Mas não é todo mundo que reage dessa maneira. Tá. Mas tem. Às vezes eu vou dar aula, por exemplo, e às vezes, principalmente na questão da dor, eu faço às vezes um tratamento. Eu falo, alguém está com dor aqui? Aí alguém levanta a mão, eu vou lá e trato. Às vezes eu encontro o aluno e falo, aquela dor que eu tinha, com aquela aula que você me deu, nunca mais eu tive. Isso é interessante. Então, já tive esses relatos. Normalmente, o paciente fala assim, olha, eu saí da acupuntura, fiquei sem dor, isso durou uns 2, 3 dias, só que aí a dor voltou. Perfeito. Mas, normalmente, o paciente fala, voltou, mas não voltou com a mesma intensidade. Por isso que, em muitos casos, a gente fala para o paciente, olha, vale a pena você voltar daqui 2 dias. Interessante. Faça 2 a 3 sessões por semana, na auge da dor, né? Então, quando a dor está muito intensa, é legal. Às vezes até tem pacientes que preferem vir todos os dias. É isso que eu qual é a média de intervalo de uma consulta para outra? É variável. Por exemplo, como eu atendo às vezes pacientes que vêm de outros estados, então a pessoa não vai estar aqui o mês todo. Entendi. Então eu falo, olha, no período que você está aqui, venha. Pode vir todos os dias. Né? Então a pessoa vem às vezes 5 dias seguidos. Você vai ver que tem cada sessão que é feita, tem uma resposta. Uma coisa interessante, você citou que no caso da estética você usa a acupuntura tanto para você relaxar como para aumentar o tônus. Miastenia graves, tem alguma indicação? Esses são quadros um pouquinho mais complexos. Mas eu vou te falar que na época que eu era meio estagiário lá no servidor estadual, nós fomos chamados para um quadro de miastenia que estava na UTI.
né? E a própria paciente falou, eu quero fazer acupuntura, que eu já tinha feito acupuntura, né? Então, assim, ela não zerou, mas você melhora muito essa questão muscular dela, tá? Interessante. Você vai ver que os efeitos da acupuntura, ela pode ser abrangente a qualquer patologia. Isso que eu ia te perguntar, gente. Isso. Deve ter um desafio, entre aspas, de você tratar uma patologia que habitualmente não está muito descrita ou que você nunca tratou, mas que você acha que pode ter um efeito positivo da acupuntura. Não sei se eu fui claro. É para uma hipertensão arterial. Não sei assim, eu estou falando sem saber. Mas eu vou tratar porque eu acho que eu vou conseguir, entendeu? Não existem esses desafios assim? Tem. Ou não? Eu vou te falar um relato meu, pessoal. Estava no consultório um dia, me liga uma paciente, falando assim, doutora Alexandre, você faz atendimento domiciliar? Eu falo assim, olha, eu só faço atendimento domiciliar quando é no caminho da minha casa para o consultório. Porque se for sair, não faço, né? Ah, mas é porque eu estou precisando, eu tive um Guillain-Barré, tá? O Guillain-Barré é uma doença desmilizante, muitas vezes com perda progressiva de movimento e tal. E só pra você ter uma ideia, eu tinha visto isso 1 ou 2 casos só na faculdade inteira, então super raro. E aí a moça falou assim, então, mas eu tô com um quadro de hipotensão. Simplesmente eu vou dar 3 passinhos aqui, a pressão cai, a mulher meio que desmaiava, assim. Falei, tá bom. Onde você tá? Tô na Vila Maria. E naquela época eu morava no Jabaquara. Ou seja, totalmente fora. Norte e sul. Bom, aí eu falei assim pra ela, falei, olha, de semana é impossível te ver. Vamos marcar no sábado, que é mais tranquilo o trânsito. Vou lá te ver, faço uma consulta e vejo se tem algum aluno que mora nessa zona para poder continuar o seu tratamento. Tudo bem? Tudo bem. Isso foi segunda-feira. Quarta-feira, eu volto para minha casa, no meu apartamento, no Jabaquara, e encontro um morador que nunca tinha visto. Eu estava de avental, tá certo? Ele vira para mim e fala, você é médico? Sou médico. Puxa, minha esposa ficou 2 meses internada no hospital, né? Mas agora ela está melhor. O que ela teve? Ela teve uma síndrome rara chamada Guillain-Barré. Eu falei, meu Deus, 2 Guillain-Barré na mesma semana? Alguma coisa está acontecendo. Aí ela falou assim, ele falou, mas agora ela está melhor, mas ela tem um pouco de hipotensão, né? Eu falei, cara, Guillain-Barré e hipotensão. Juro, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi ler o livro. Na época era o Guyton, né? Fui ler o Harrison. Peguei o Harrison para poder dar uma olhada no Guillain-Barré. E tava lá uma frase, hipotensão é uma das complicações que possa ter. Falei, mas a mulher tá na Vila Maria, eu moro no Jabaquara, não tem nenhum nexo isso, né? Tá bom. Chegou sexta-feira, liguei pra moça para pegar o endereço da Vila Maria para ir lá. Falei, e aí? Ela falou assim, então, o endereço é esse. Eu falei, por acaso você mora aí mesmo? Ela falou, não, eu tô na casa da minha mãe. Porque eu tô com uma menininha de 1 ano e pouco. E ela tá me ajudando a cuidar. Né? Eu falei pra ela, mas onde você mora? Eu moro no Jabaquara. Ai, que mundo pequeno. Aí eu falei assim, então você mora na rua tal, no prédio tal. Eu falei, mas como você sabe? Falei, encontrei seu marido e nós somos vizinhos. Olha que loucura. Eu vou ter que te atender. Aí eu fui atender ela uns 3 meses, indo todo sábado ou domingo atender ela, né? E ela foi melhorando dessa hipotensão. Aí ela voltou para casa, depois teve outro filho. Então, assim, ó que maluquice a história. História maluca, né? A vida tem essas histórias. A vida tem essas coisas, né? Pega numas peças. Imagina, São Paulo, tantos milhões de pessoas. Cara, mas quando tem que ser, né? Deus põe no caminho da gente. É interessante isso, né? Porque, na realidade, eu fico imaginando que, assim, que a gente também trabalha, a acupuntura também trabalha com o desejo do impossível, né? Que muitas vezes a alopatia não tem esse desejo do impossível, porque a gente é muito
Racional. Racional, exatamente Pau, isso. pau, pedra, pedra. E a acupuntura tem um pouquinho desse não você enquanto acupunturista, mas da população enquanto esperando a resolução, né? Ou seja, o que acontece é assim, muitas patologias, né? Aquela coisa do médico tocar e melhorar, ok? E muitas vezes o paciente, se ele tiver confiança no médico, já é meio tratamento. Sim, é verdade. sem dúvida. O que acontece hoje na nossa medicina é que às vezes o médico não vê o paciente, ele vê o doente, a doença. Isso mesmo. E ele já está de olho em qual exame que eu vou pedir, qual remédio que eu vou dar. Infelizmente, né, Alexandre? Infelizmente é Mas deixa eu verdade. te perguntar uma Entendeu? coisa que é curiosidade boba, mas é curiosidade. O tratamento de acupuntura, você falou que tem pontos, que você tem os pontos clássicos, não sei se chama clássico, mas depois tem a experiência, assim, a tarimba nisso faz você associar pontos ou criar pontos intermediários, não sei como posso chamá-los. Como é que é assim, o pagamento disso? É por pontos, é por punções ou é tratamento global? Assim, não sei se eu fui claro na pergunta. Tipo, se a gente tiver que fazer 10 agulhadas, é mais caro que faz uma só agulha na testa, que melhora a dor no braço. Como é que funciona isso? Aqui no Brasil é cobrado por sessão de acupuntura. Independente do número de agulhadas. O que às vezes pode acontecer, você, por exemplo, vai usar eletroestimulação, vai fazer, por exemplo, um miofacial, aí você paga a parte. Entendi. Ou seja, é como se fosse um tratamento plus. Né? Então você tá vai bem. fazendo mais Sim, procedimentos, sim. vai fazer outros procedimentos. Tá. No Japão, quando eu conheci o Dr. Yamamoto, né? Dr. Yamamoto, lá no Japão, a acupuntura ela não é uma especialidade médica oficial, mas tem os médicos acupunturistas. E para ele poder cobrar do sistema de saúde lá, eles só pagavam como se fosse injeção ou você pegar uma seringa com anestésico e colocar. Então, era cobrado por perfuração ou tratamento. E com isso lá, ele fazia isso. Então, dependendo do número de agulhas que ele colocava, ele fazia o preço. Entendi. Interessante. E às vezes o paciente vinha com um monte de queixa, ele ia colocando as agulhas, ele falou, já coloquei 8. Não tem problema, pode pôr mais, né? Porque ele sabia... E que o preço era agulha dependente. Variável. Interessante, muito interessante. Bom, infelizmente... Como voa o tempo, né, Piazza? Voa demais o tempo, já passou aí uma hora. Alexandre, você tem que vir assim, muitas vezes, porque tem muita coisa, né, que fica na cabeça da gente. É sempre muito, assim, interessante. Eu comecei hoje o nosso bate-papo falando isso, porque, assim, a nossa formação, pelo menos a minha, acho que o do Abel também, total. é alopata, né? A gente tem dificuldade, inclusive, de entender qual é a fisiologia, como é que funciona, né? a acupuntura, por que funciona. E a gente sempre é muito grato à visita, né, do Alexandre aqui. E foi pedido, Alexandre, no nosso Instagram, falou que queria acupuntura e nós trouxemos o Alexandre. E aí, sabe, Alexandre, assim, eu tenho certeza que o Piazza também... Cada vez que você vem aqui, eu aprendo muito, porque eu fico... Muitas coisas que eu achava... Quando eu falo para você, Parkinson, miastenia grave, doenças... Você fala, não, Jorge, dá. Bom, foi o que o Piazza falou. Então, a acupuntura é aquela ferramenta que, de certa forma, auxilia em quase... Não vou dizer todas, mas acredito que em 99% das patologias. Né? Ou seja, na dor, ou seja, na prevenção. Ou no amor. Porque Alexandre. tem esse detalhe. Piazza, Vai marcar a consulta com você lá. Ficar perto da narina, nas costas, para aquecer o rim. Abel, Alexandre, obrigado mais uma vez. Queria agradecer você. Alexandre, você foi um gentleman. Por ter vindo assim, desprendidamente no nosso programa. É sempre uma alegria receber profissionais do seu gabarito aqui no nosso Podplas, né, Abel? E assim, entender que assim, a hora que você quiser, o Podplas de portas abertas para você, com esse teu conhecimento, com essa... Porque tem muita coisa pra você falar. E esse mês também, Setembro Amarelo, que a gente vai trazer agora psiquiatra. Psiquiatra. Dia 19 é um psiquiatra. Depressão, falar um pouco de prevenção de suicídio. Pessoal, obrigado por ter acompanhado o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, doutor Alexandre aqui conosco. Espero vocês de novo, se Deus quiser, dia 19 de setembro, falando sobre psiquiatria. Doutora Renata. Pessoal, Alexandre, obrigado. Boa noite, obrigado. Alexandre, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todos.